A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração neste momento. E ela se encontra em Mateus capítulo 23. Iremos ler do versículo 1 até o versículo 27. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? E a palavra do Senhor nos diz assim, igreja. Então, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. E ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Abarram fardos pesados, põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não conseguem ajudar nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olha os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes, nos lugares de honra, na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixem que entre os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares, viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guia de cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está assentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até a mesma da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos uns com os outros, de serem bondosos, de serem honestos. Mas
são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, com um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. E então, a parte fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e de pecado. Amém? Até aqui somente, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de dar continuidade na palavra, eu quero aqui fazer uma breve oração e quero convidar você a fechar os teus olhos e orar junto comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui. E obrigado, Deus, por esta oportunidade. Pai, essa pessoa que está me ouvindo, toca nela neste exato momento. Abre os olhos espirituais, todos os tampões dos ouvidos espirituais caiam por terra. Toca no entendimento, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, desta pessoa, que ela possa compreender a Escritura Sagrada do Senhor, a qual é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, e alimento para nossa alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, desde já eu repreendo todo mal, toda distorção e toda distração maligna, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa semente que está sendo semeada possa cair em terra boa, produzir 30, 60, 100 por um pão em glória do teu santo nome. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. O texto ao qual nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 27. Aqui Jesus ele ensina os seus discípulos, ou a multidão que também o acompanhava naquele momento. Ali, Jesus ele faz um alerta à multidão e juntamente com os seus discípulos. O tema da mensagem ao qual quero trazer ao coração de cada um de vocês é: como reconhecer um falso profeta? Ou, para ficar bem claro, falso profeta. Como nós identificamos um falso profeta ou um falso líder religioso? E hoje é justamente isso que iremos aprender aqui na Escritura Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe que eu acho mais belo na Bíblia? É que se nós olharmos para ela da maneira certa, correta, se nós olharmos para a Escritura Sagrada, se nós dermos a devida atenção à palavra de Deus, dificilmente iremos ser enganados por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento. A Escritura Sagrada nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus fala através da palavra dele que o povo dele perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo ensinadas erradamente por não conhecerem a Escritura Sagrada, por falta de conhecimento. Mas hoje, neste exato momento, aqui no capítulo 23 de Mateus, iremos aprender a como reconhecer um falso profeta. Jesus, ele é extraordinário. Ele chama os discípulos juntamente com a multidão, e aqui
ele dá um grande ensinamento, a qual esse ensinamento serve para mim e para você até nos dias de hoje. Você quer reconhecer um falso profeta? Então fica comigo neste vídeo até o final. Se essa pessoa, ou este homem ou a mulher, não importa quem seja, que se diz ser um profeta de Deus, e ele tiver estas 7 características, essa pessoa se encaixa como falso profeta. Como eu disse aqui, Jesus ele chama a multidão, chama os seus discípulos e dá um grande ensinamento. E ele pega como exemplo os fariseus. A primeira coisa que eu aprendo no capítulo 23, no versículo 1, um falso profeta, meus irmãos e minhas irmãs, ele não vive o que prega. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Um falso profeta, ele não vive o que prega. Aqui, você pode ver aqui comigo no versículo 3 do capítulo 23 de Mateus. Diz assim: por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. O falso profeta, ele não vive o que prega. Jesus, ele fala para a multidão, juntamente com os seus discípulos, e fala: olha, tudo que os fariseus falam da Torá, da lei de Moisés, isso vocês devem fazer, mas não faz o que eles, as suas ações, não faz o que eles fazem. Por quê? Está dizendo para os dias de hoje, Jesus está dizendo assim: olha, os fariseus, eles pregam a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, ela é perfeita, ela é bela, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, tudo que eles falam, ensinam da Escritura Sagrada, isso você deve fazer, mas não faz o que eles praticam. Em outras palavras, eles não viviam o que pregam, que pregavam. Um falso profeta, ele ensina as coisas, algumas coisas, ou a Escritura Sagrada, porém eles não vivem o que pregam. Um falso profeta, ele até lê a Bíblia, ele até passa os conhecimentos da Escritura Sagrada, porém não vive o que a palavra do Senhor manda, não faz o que a palavra do Senhor manda. Ele não vive o que prega. Então, a primeira coisa de como identificar um falso profeta é que ele não vive o que prega. E meus irmãos e minhas irmãs, a gente conhece a árvore pelo fruto. Não tem como uma árvore boa produzir frutos maus, assim também não tem como uma árvore má produzir frutos ruins. Bons, quer dizer. Então, uma pessoa que não vive o que prega, ela não tem como dar frutos bons. A segunda coisa que eu aprendo no texto ao qual nós lemos, de como identificar ou como reconhecer um falso profeta ou um falso líder religioso, está aqui no versículo 5. Eles fazem as coisas para ser reconhecido pelos homens. Como identificar um falso profeta? Esse é falso profeta que se diz ser profeta. Eles fazem determinadas coisas
para buscar o reconhecimento do homem, do ser humano, e não para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar sendo glorificado através da vida dele. O falso profeta, ele faz as coisas para ser aplaudido, para ser engrandecido, e não para que o nome de Deus venha ser engrandecido através da vida dele. Então, a primeira coisa de como identificar um falso profeta é que ele não vive o que prega. E a segunda coisa é que ele faz as coisas para buscar o reconhecimento do homem, do ser humano, e não para que Deus venha ser glorificado através da vida dele. No versículo 5 aqui, você pode acompanhar comigo, diz assim: tudo o que eles fazem era para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olha os pingentes grandes nas suas capas. A segunda característica de um falso profeta, de um líder religioso, é que ela faz as coisas, essa pessoa faz as coisas para buscar o reconhecimento, somente para aparecer, e não para que o nosso Deus venha aparecer através da vida dela, da vida dele, ou para que Deus vai ser engrandecido através da vida desta pessoa. Então, este vídeo aqui é para você abrir os teus olhos, que o Espírito Santo possa tocar na sua vida neste exato momento, abrir o seu entendimento, para que você não venha ser enganado pelos falsos profetas como nós vemos nos dias de hoje. Porque a Escritura Sagrada nos diz que nos últimos dias iriam se levantar falsos profetas, e o que nós devemos fazer para não ser enganado pelos falsos profetas? Estar firmado na palavra. E Deus colocou esta mensagem no meu coração, para que você não venha ser enganado. E se você conhece alguém que está sendo enganado pelo falso profeta, envie esta mensagem quando acabar para esta pessoa, para que ela possa entender, para que os olhos dela possam ser abertos, e que ela possa sair do caminho do erro e trilhar o caminho da verdade. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então, a segunda característica de um falso profeta é que essas pessoas, elas fazem as coisas para aparecer, para ser engrandecido pelo homem. Ela busca o reconhecimento do ser humano. Como assim, evangelista Wesley? Vou dar um exemplo. Se eu faço bem para uma pessoa, eu devo fazer o bem para esta pessoa não para que ela venha reconhecer ou não. Eu devo fazer o bem porque o bem que está em mim venha prevalecer e o nome de Deus venha ser glorificado através do meu ato, das minhas atitudes, das minhas ações. Porque a honra e a glória tem que ser dada a Deus. Porque todas as vezes que fazemos algo para alguma pessoa buscando reconhecimento, nós estamos buscando a nossa recompensa através dessa pessoa. Mas quando eu faço uma boa ação para alguém, não buscando reconhecimento, mas sim porque o Espírito Santo habita em mim, ou para que Deus venha ser glorificado através da minha vida, através das minhas ações, eu ajunto tesouro nos céus. A minha recompensa não está aqui na terra. Eu começo a juntar tesouro nos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, a segunda característica de um falso profeta é que ela busca o reconhecimento dos homens.
A terceira coisa que eu aprendo aqui do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, de como identificar um falso profeta, a terceira coisa é que essa pessoa quer ser o centro das atenções. Meu Deus! Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que quer ser o centro das atenções? Aonde essa pessoa chega, ela quer ser o centro das atenções. Ela não quer que o fulano A ou o fulano B seja honrado. Ela quer que ela receba a honra. Isso é uma característica de um falso profeta. Não quer que as outras pessoas sejam honradas, só quer que ela seja honrada. No versículo 6 do capítulo 23 de Mateus, olha o que a Escritura Sagrada nos diz. Jesus falando dos fariseus: eles preferem os melhores lugares dos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Então, a terceira característica de um falso profeta é que ele quer ser o centro das atenções. Ei, meu irmão, minha irmã, você que se diz ser um profeta desta geração, você, se este vídeo chegou até você, ei, eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida. Se você que se diz ser um profeta desta geração e que se enquadra nessas características, hoje é o momento de você dobrar os teus joelhos e dobrar o teu coração, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus com todo o seu coração. Hoje é o dia, hoje é o momento. Se você que se diz ser um profeta desta geração, que se enquadra nessas características até agora, dobre o seu joelho, se entrega a Deus, se arrependa, porque Ele é misericordioso, Ele é poderoso. O cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele está com as mãos estendidas para te levantar e para te ajudar, para te fortalecer. Amém, meu irmão, minha irmã? Então a terceira característica é que essa pessoa que se diz ser profeta quer ser o centro das atenções. Eu estou com 32 anos. Me converti a Cristo com 22 anos. Tem muitas coisas que precisam ser transformadas em mim. Tem muitas coisas que eu preciso melhorar. E nessa caminhada, nesses 10 anos, nessa caminhada cristã, eu já vi muitas coisas. Eu já vi pessoas que, se ela não for honrada em determinado lugar, se essa pessoa não for honrada, ela acaba desmerecendo a outra pessoa, acaba ficando magoadinho, magoada com aquela pessoa. Eu já vi pessoas nesta caminhada cristã que foi usada por Deus na vida de uma determinada pessoa, e esse profeta ou essa pessoa que foi usada, por não ter sido honrada, ficou magoada e acabou dizendo que aquela pessoa não era merecedora das bênçãos, que era orgulhoso
só porque não honrou ela, não honrou ele. Por quê? Porque gosta de ser o centro das atenções. E quem tem que ser o centro das atenções não sou eu e não é você. Quem tem que ser o centro das atenções é Jesus Cristo. Olha o que João Batista fala. Que quando ele vê Jesus, ele fala: ei, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça. É este sentimento que eu e você devemos ter. Que esse sentimento, e não só diminuir, mas nós devemos morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades, para que a vontade dele possa prevalecer na nossa vida. Para que o nome dele venha ser engrandecido através de nós. Então, a terceira característica de um falso profeta é que ele quer ser o centro das atenções. Primeira característica, não vive o que prega. Segunda característica, fazem as coisas para buscar o reconhecimento do homem, do ser humano, e não para que Deus venha ser engrandecido, ser reconhecido através das ações dele. E a terceira característica, que ele quer ser o centro das atenções. Aonde ele for, aonde ele colocar a planta dos pés, ele quer ser honrado. E não quer que as outras pessoas que estão em volta dele sejam honradas. A quarta característica de um falso profeta, que eu aprendo aqui no capítulo 23, está justamente no versículo 14. E qual é essa característica? Eles aproveitam da fragilidade das pessoas. Meu Deus, isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. A quarta característica de um falso profeta é que ele aproveita das fragilidades das pessoas. Olha aqui comigo no versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. A quarta característica de um falso profeta é que essas pessoas aproveitam da fragilidade das outras. Você conhece alguém assim? Hoje, no dia de hoje, tem muitas pessoas que se diz ser profeta, que aproveitam das fragilidades dos outros. Quantas pessoas estão na igreja machucada emocionalmente, fisicamente, machucada sentimentalmente, espiritualmente? Quantas pessoas estão machucadas? E essas pessoas que estão feridas, elas são umas presas fácil para esses falsos profetas. Por quê? Porque esses falsos profetas aproveitam dessas fragilidades, das feridas abertas dessas pessoas que estão feridas emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente e fisicamente até também. Quantas pessoas aproveitam das fragilidades delas? Olha aqui no versículo 14 do capítulo 23 que Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. Chegam com, aparentemente, entre aspas, para querer ajudar.
mas na verdade vem uma falsa aparência. Fala, eu vou te ajudar. Conte comigo para quando você precisar. Não importa o momento, não importa a hora. Conte comigo, eu estou do seu lado. O falso profeta, ele fala isso para essas pessoas que estão frágeis. Olha, conta comigo. A hora que você quiser, me liga, me manda mensagem. O que eu puder fazer, eu faço. E o que não puder fazer, a gente vai junto procurar uma solução. De início, até parece que quer ajudar, mas na verdade só está interessado em algo em que ela pode tirar desta pessoa, ou que ela pode receber em troca desta pessoa. E quanto menos essa pessoa que está frágil, está exposta a esse falso profeta, quanto menos ela esperar, aquela ferida que aparentemente ela pensava que estava sendo estancada, vai ser aberta ainda mais. Então, meu irmão, minha irmã, você que se encontra nesse momento fragilizado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e se você tem se aconselhado com alguém que se diz ser profeta, e essa pessoa, esse profeta, se depara com essas 4 características que eu falei até agora, ei, fuja dessa pessoa. Abra os teus olhos para que você não venha se ferir ainda mais. Então, a primeira característica, não vive o que prega. A segunda característica de um falso profeta, fazem as coisas para ser reconhecida pelos homens. A terceira característica de um falso profeta, busca ser o centro das atenções, quer a honra somente para ela, não quer que os outros sejam honrados. A quarta característica, aproveita das fragilidades dos outros. A quinta característica que eu aprendo no capítulo 23 do Evangelho de Mateus é que esta pessoa aplica os seus conhecimentos aos seus discípulos. Sim, esse falso profeta, ele aplica os seus conhecimentos aos seus liderados. Ele aplica os seus conhecimentos aos seus discípulos, para que essas pessoas possam cada vez mais enganar as outras. Em outras palavras, esse falso profeta é um manipulador e ensina os seus liderados a manipular as outras pessoas. E você vai entender o porquê. Ela passa, esse falso profeta passa os seus conhecimentos aos seus liderados, para que essas pessoas possam enganar as outras pessoas. Na sexta característica. Por quê? Porque essa pessoa, esse falso profeta, se preocupa mais com o dinheiro do que com a alma das pessoas. Esse falso profeta se preocupa mais com o bem material, mais com as riquezas deste mundo, do que com as almas que estão indo para o inferno, do que com as coisas de Deus de verdade. Então, a quinta coisa, ela aplica os seus conhecimentos aos seus liderados, ela ensina aos seus liderados a manipular as outras pessoas,
Por quê? Porque justamente com a sexta característica, porque ela se preocupa mais com o dinheiro, com os bens, com as riquezas deste mundo, do que com a alma das pessoas que estão na igreja, a qual essa pessoa se diz ser profeta, e que ela lidera. Amém? Então a sexta característica, ela se preocupa com o dinheiro, com os bens, do que com as almas ou com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Esta é a sexta característica. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Se você conhece uma pessoa que tem essas características, fuja da presença do mal, da aparência do mal. E se você conhece alguém que está sendo, como eu posso dizer, se você conhece alguém que está sendo cuidada por uma pessoa que se diz ser profeta, que tem essas características, envie este vídeo para ela, para que ela possa enxergar e entender a palavra do Senhor, que ela possa sair do engano e trilhar o caminho da verdade. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aqui no versículo no versículo 16, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí: ai de vocês, guia de cego, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Então esta é a sexta característica. Se preocupa mais com os bens do que propriamente com as coisas de Deus e do que com as almas que estão na igreja. Ela busca em si enriquecer. Ela busca os bens materiais, as coisas deste mundo. Se preocupa mais com isso do que com as almas que estão indo para o inferno. Em outras palavras, uma pessoa ela pode estar no erro, pode estar no engano, pode estar caminhando para o inferno, e que ela vai falar que não é pecado, ou até mesmo não vai tocar na ferida dela. Ela pode enganar outra pessoa, desde que ela contribua com o templo, desde que essa pessoa contribua com os seus bens. Um falso profeta, ela massageia o ego das outras pessoas. Por quê? Porque não quer que as pessoas saiam do templo, desde que contribua com a obra do Senhor, entre aspas. Então a sexta característica, ela se preocupa mais com o dinheiro, com os bens, do que propriamente com a alma e com as coisas de Deus, desde que essa pessoa ajuda no templo. E a sétima característica eu aprendo aqui no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, se encontra no versículo 25 ao 27. Este falso profeta vive de aparência. No versículo 25: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas,
Pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro. Então a parte de fora também ficará limpa. A de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e de pecados. Então a sétima característica, para finalizarmos, de um falso profeta, que ela vive de aparência. Sim, essa pessoa vive de aparência. Por fora é belo, maravilhoso. Quem vê fala, nossa, que perfeito. Mas por dentro está cheio de ganância, cheio de mentira, de podridão. E como eu disse aqui no meio da mensagem, a árvore é reconhecida pelo seu fruto. Não tem como um fruto mau produzir bons frutos, assim como não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins. Então preste atenção nos frutos, meu irmão. Preste atenção nos frutos, minha irmã. A sétima característica de um falso profeta é que ela vive de aparência. Ela tem uma aparência de uma boa pessoa. Esse falso profeta tem a aparência de uma boa pessoa, mas por dentro é uma pessoa interesseira, cheia de ganância, de podridão. Então fuja da aparência do mal, meu irmão, minha irmã. E se você que se diz ser um profeta está ouvindo esta mensagem, como eu disse, hoje é o dia de você se arrepender dos seus maus caminhos, de se converter a Cristo novamente, porque Ele está com os braços estendidos para te ajudar e te fortalecer. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então, como identificar um falso profeta? Primeira característica, não vive o que prega. Segunda característica, fazem as coisas para ser reconhecida pelos homens. Terceira característica, quer ser o centro das atenções, ou quer ser sempre honrado, não quer que as outras pessoas sejam honradas. A quarta característica, aproveita das fragilidades das outras pessoas. A quinta característica, aplica os seus conhecimentos aos seus liderados ou aos seus discípulos de manipulação, para que elas possam estar manipulando as outras, para que elas possam atrair mais pessoas para a sua religião. Sexta característica de um falso profeta, se preocupa mais com o dinheiro, com os bens, do que propriamente com as almas que estão indo para o inferno ou com as coisas de Deus. E a sétima característica, ela vive de aparência. Por fora tem aparência boa, de aparência bela, mas por dentro está cheio de ganância, de ódio, podridão, de prostituição, porque tem amado mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs? E quantas pessoas estão vivendo de aparência? Quantos profetas estão vivendo de aparência? Mas não deixe ser enganado por esses falsos profetas. Irmão, minha irmã, comece a ler mais a Escritura Sagrada. Comece a mergulhar na Escritura Sagrada. Busque o entendimento de Deus, do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar, meu irmão. Ele vai te ajudar. Músicas. Curta as play. Ele vai te ajudar. Busque o direcionamento do Espírito Santo. Comece a ler mais a Escritura Sagrada.
que Ele está do seu lado para te ajudar, amém? Deus te abençoe cada um de vocês que esteve comigo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Antes de terminar, eu quero fazer uma breve oração. Antes de terminarmos, feche os teus olhos, que eu quero fazer mais uma breve oração, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, ó Deus Todo-Poderoso. Desde já eu te louvo, te exalto, Deus Pai, por esta oportunidade. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar tocando nesta pessoa, Deus. Deus, em nome de Jesus, firma os passos dela no caminho da verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, não deixa ela trilhar o caminho do engano, da mentira, não. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixe ela ser enganada pelos falsos profetas que têm se levantado nesses últimos dias, ó Pai. O Senhor nos diz na Escritura Sagrada que nos últimos dias iriam se levantar falsos profetas, mas não deixe essas pessoas serem enganadas, ó Pai amado. Deus, em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai Celestial, Pai amado, eu peço ao Senhor que o Senhor possa visitar, Senhor, meu Pai amado, essa pessoa. Está tocando no coração, na alma, na mente, e repreendendo todo o mal, curando todas as feridas, meu Pai amado. E que o teu nome seja engrandecido pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Todo espírito do erro, todo espírito do engano, todo espírito da mentira, todo espírito da calúnia, da fofoca, todo espíritos malignos e imundos, nesse exato momento, eu repreendo pelo poder da autoridade que é no nome de Jesus. E aonde a morte tem prevalecido, eu profetizo pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo, neste exato momento, vida e vida com abundância, meu Pai amado, para honra e glória do santo nome do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado novamente. Eu agradeço a cada um de vocês que tem me acompanhado aqui no canal do YouTube. Deus seja louvado. Eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que ela possa estar adquirindo mais o conhecimento da Escritura Sagrada. E que se você conhece alguém que está sendo instruída por um falso profeta, envie este vídeo para que os olhos dela venham a ser abertos e o nome de Deus venha ser glorificado através da vida dela, e ela possa trilhar o caminho da verdade, amém? Eu já agradeço a todos vocês, Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória damos a Ele, amém? Tchau, até o próximo vídeo.